Paz de Cristo, irmãos. Então agora a gente vai ver o ponto 3 do estudo, que vai ser o reino prometido, né? Então é a promessa do reino, quando Deus vai chamar Abraão, então, para começar a iniciar um povo, né? E através desse povo viria o descendente que iria restaurar todas as coisas, que iria restaurar o reino perfeito de Cristo, de Deus, né? Através de Cristo. Então, a gente vê aqui que a gente viu, né, nos dois primeiros pontos. Primeiro ponto, na criação, Deus ali estabelece então o padrão perfeito do reino dele, como ele queria que fosse, né? E a gente vê naquele padrão, a gente vê que tem um povo ali representado por Adão e Eva, um lugar representado pelo Jardim do Éden, e eles estavam sob a autoridade de Deus e recebendo todas as bênçãos ali, era tudo perfeito, não tinha nada de errado, não tinha morte, não tinha medo, não tinha maldade, não tinha nada. Então, os relacionamentos todos perfeitos. Então, esse era o padrão que Deus estava mostrando ali. Com a queda, esse padrão, esse reino perfeito, ele se dissolve, né? Porque eles não obedeceram, teve a queda. Então, ali, o povo de Deus ele deixa de existir, ele não existe mais naquela perfeição. O lugar que Deus escolheu do jardim, que era o Jardim do Éden, eles foram banidos daquele lugar. E estarem sob a autoridade de Deus, recebendo as bênçãos, na verdade eles vieram receber um julgamento por isso, certo? Então, por exemplo, o homem teria que, com o suor do seu rosto, cultivar a terra para conseguir o alimento, a mulher ia sofrer as dores de parto. Então, eles receberam, em vez de bênçãos, eles receberam um julgamento por causa disso. Então, aqui no nosso terceiro ponto, o que vai acontecer agora? No reino prometido, Deus vai chamar Abraão, certo? Ele chama esse homem, ele vai fazer uma promessa para Abraão, e através dessa promessa ia vir um povo, e a partir desse povo, da descendência desse povo, ia vir o Messias que iria restaurar, né, o reino, então, para Deus, o reino perfeito de Deus. E uma coisa interessante que nessa promessa que a gente vai ver é que a promessa não é só para o povo específico, mas é para todas as nações. Então, desde o princípio da promessa, antes da lei, antes das 12 tribos, do povo de Israel ser formado, a promessa já era para todas as nações, certo? Então, isso é importante a gente perceber e deixar bem claro isso, que logo no início da promessa, o plano de Deus já era para todas as nações, e não só para Israel, e aí então Israel negou Cristo, não aceitou Cristo, e aí então Deus, como um plano B, foi lá e resolveu criar a Igreja dos Gentios. Para a gente ver como isso não faz sentido, que antes de tudo isso, logo no início da promessa de restauração, já era para todas as nações a promessa, certo? Mas antes de a gente ir para Gênesis 12, para ver a promessa que foi dada ali para Abraão, eu vou abrir aqui em Gênesis 3 primeiro, que é pra gente ver Gênesis 3:15, pra gente ver aqui então o que Deus ali, quando a serpente enganou Eva, o que Deus falou para a serpente. Deus fala assim, ó: porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, aqui isso é chamado de proto-evangelho, certo? Aqui é a primeira vez, não é a primeira vez, mas é a primeira vez que eu ia falar que era a primeira vez que tem a menção de Cristo na palavra, né? Isso não é verdade, porque a primeira vez que tem a menção de Cristo é lá em Gênesis 1:1 já. A gente já pode encontrar Cristo lá, implicitamente, mas explicitamente é a primeira vez que vai falar assim, ó, Cristo, está falando sobre Cristo, é aqui em Gênesis 3:15. Ele está falando que ele vai pôr uma inimizade entre a serpente e a mulher, ou seja, a mulher aqui, quem que é essa mulher? A mulher é quem tinha acabado de ser enganado ali por Satanás, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da mulher ia ferir a cabeça de Satanás, e Satanás feriria o calcanhar, né, da descendência da mulher. Então aqui está falando de Cristo. Esse descendente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente é Cristo, certo? E aqui, essas palavras aqui
de Deus para a serpente, elas estão ecoando aqui nas palavras de Paulo. Paulo aqui em Romanos 16 vai dizer assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, aqui Paulo, quando ele está escrevendo, ele está com essa promessa de Gênesis 3,15 lá na cabeça, certo? E o que está sendo prometido ali? Que um descendente da mulher ia esmagar a cabeça de Satanás. Ou seja, assim como um ser humano perdeu a autoridade do reino, foram humanos que perderam a autoridade do reino, quem iria restabelecer essa autoridade ia ser um ser humano também, ou seja, um descendente na carne ali da mulher, de Eva. Ou seja, um ser humano ia ter que vir e restaurar esse reino, certo? Então a gente vai ver aqui, continuando agora, que então teve a queda, certo? E aí houve um julgamento de Deus, né? Arca de Noé, dilúvio, ele termina, ele acaba com aquela criação, começa de novo com Noé e os filhos, a descendência dos filhos de Noé, e vai dar a mesma coisa, corrupção, ele vai ter que intervir de novo, num novo julgamento, Torre de Babel, ele vai então separar as nações, separar as línguas. E agora a gente viu esse julgamento de Deus e a gente vai ver o que agora? A gente vai ver a misericórdia de Deus sendo mostrada. Quando ele vai chamar ali Abraão, a gente vai ver a misericórdia dele sendo mostrada. Então ele vai fazer promessa, uma promessa incondicional para Abraão, certo? Essa questão dessa promessa incondicional que vai ser feita a Abraão, eu tenho um vídeo no canal sobre a aliança com Abraão, que seria interessante assistir esse vídeo para entender melhor o que eu estou falando aqui, mas não é necessário. É só para ficar a informação mais completa, eu não vou falar tudo de novo que eu já falei naquele vídeo, certo? Então agora a gente vai para Gênesis 12, que é então quando ele chama Abraão e vai fazer a promessa ali para Abraão. Deixa eu voltar aqui então no slide. Então aqui, ó, a gente vai ver que os três principais pontos da promessa que vai ser feita para Abraão ali em Gênesis 12 vai ser exatamente aqueles 3 pontos do padrão do reino que a gente viu nos 2 vídeos anteriores. Ou seja, tem uma promessa feita para um povo, promessa de um lugar e uma bênção, certo? Então, antes da gente passar aqui e ver cada um separado, deixa eu voltar aqui para a Bíblia para a gente ir lá no Gênesis 3, então. Gênesis 12, desculpa. Então, o que a gente está em Gênesis 12, né? Que vai ser a promessa quando ele chama Abraão. E ele vai dizer aqui, ó: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então vocês conseguem ver que aqui nessa promessa que ele faz para Abraão, quando ele chama Abraão para iniciar esse povo, ele faz, como eu acabei de falar, a promessa de um povo, aqui ó, em amarelo: farei de você um grande povo, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então tem a promessa aqui de um povo, tem a promessa de um lugar de habitação, ou seja, uma terra. Sai da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. E tem a bênção, a promessa de uma bênção. Aqui ó: eu te abençoarei, eu vou abençoar os que o abençoarem, vocês serão abençoados, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, certo? Então a gente vê esses três aspectos do povo, da terra e da bênção. Aquele padrão do reino está aqui na promessa para Abraão. Voltando aqui pro slide então. Então vamos ver um pouquinho sobre o povo, certo? Lá em Gênesis 17, 17. Aqui ó, Gênesis 17, 17. Vai dizer assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para dar o seu Deus e o Deus dos seus, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Ou seja, ele está fazendo uma promessa de um povo aqui, a promessa do povo. Ele vai fazer uma aliança eterna entre Deus e Abraão e os futuros descendentes,
certo? Para ser o nosso Deus. Então tem a promessa aqui de um povo. E assim como na aliança ali com Noé existia um sinal, a gente vai ver que era o arco-íris, né? O arco. Então na aliança com Abraão também existia um sinal, que foi a circuncisão, certo? E o que essa circuncisão ela representava? Ela representava algo muito interessante, que era o cortar a carne. Se você viu o estudo que eu fiz ali sobre as duas casas de Israel, descendência na carne, que eu coloco uma pergunta, será que a descendência ali é na carne? Eu falo um pouco sobre isso, que a descendência não é na carne, mas é na promessa. E aqui é interessante que tem um sinal da circuncisão, quando ele faz essa aliança com Abraão. E logo em Gênesis 16, a gente vê que vai nascer então Ismael. Porque Ismael não era o filho da promessa, certo? Ele era o filho da carne, porque Deus prometeu para Abraão um descendente, só que como Abraão ele era já idoso e Sara ela era estéril e também já avançada em idade, eles pensaram, vamos ter que dar uma ajuda para Deus, a gente não tem como ter filhos. Sara é estéril, como é que eu vou ter essa descendência? Eles pensaram em dar uma ajudinha para Deus e Sara ofereceu Agar então para Abraão ter esse filho, certo? Nasceu Ismael. E aí logo em Gênesis 16 nasce Ismael. Gênesis 17 vai ter uma passagem de tempo, lógico, só que ali na Bíblia a gente vê que logo depois, logo em Gênesis 17, Deus já pega e chama Abraão e fala, vamos instituir a circuncisão. Ou seja, o que é a circuncisão? É cortar a carne, certo? Ou seja, nasceu o filho da carne, mas esse não era o prometido. E depois Deus vai falar para Abraão, a sua descendência não é Ismael. O filho da promessa, você vai ter um filho, vai ser com Sara, e é esse que vai carregar a minha descendência, e não o filho da carne, mas o filho da promessa. E a gente vê lá em Colossenses 2, a gente vê exatamente isso. Aqui, ó, em Colossenses 2, deixa eu achar aqui, Colossenses 2:11, diz assim, ó, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Ou seja, a carne ser cortada, a gente crucificar a nossa carne e viver no Espírito, em Cristo. Ou seja, na promessa que é Cristo, certo? Então a gente viu aqui que tem então a promessa de um povo, né? Nessa promessa para Abraão fala de um povo, e tem também a promessa de um lugar. Vamos voltar aqui pro slide, a promessa de um lugar. Então, um lugar, a gente vê ali em Gênesis 17:8, que vai dizer assim: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei-lhes o seu Deus. Então a gente vê que tem uma promessa de um povo, de um lugar, e tem também, assim como naquele padrão que a gente viu, uma promessa da bênção. A bênção, então a gente vê aqui, ó, que a maldição da queda vai ser substituída pela bênção da salvação. A gente vê isso aqui em Gênesis 12, 2 e 3, que a gente acabou de ver. É importante notar que desde o início da promessa, Deus já deixa claro que não apenas os descendentes de sangue, na carne, de Abraão seriam abençoados, mas todas as famílias da terra. E através de quem? Do descendente de Abraão, que é quem? Cristo. Certo? Se a gente for lá em Gálatas, eu vou voltar aqui para a gente ver Gálatas 3. Eu já falei isso no meu vídeo anterior, mas eu vou abrir aqui só para a gente dar uma olhada. Ele vai falar aqui, ó, que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao descendente. Se trata de um só, que é Cristo. Ou seja, a bênção seria através de Cristo e não dos descendentes na carne, mas do descendente da promessa, do filho da promessa, que é Cristo. É isso que a circuncisão estava prefigurando. Você cortar a carne e viver pela promessa que é Cristo, certo? Então toda essa promessa que a gente está vendo, ela não é só para, como eu disse, para os descendentes na carne de Abraão, mas para todas as nações da terra. E isso chegaria a se cumprir quando? Através de Cristo, que todas as nações da terra poderiam entrar em aliança com Deus através de Cristo.
Isso também está dito em Gálatas 3:29, né? E se vocês são de Cristo, então vocês são descendentes descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então a gente vê aqui nesse ponto 3 do estudo que mesmo antes de Israel, antes do povo de Israel se formar, lá com Abraão ainda, na promessa, ele já estava prometendo que era para todas as nações da terra, e não só para o povo na carne descendente de Israel, certo? Então agora, pelo padrão do reino, que a gente está vindo estudando, né, esse padrão do reino, como é que vai ficar aqui? Isso eu acabei de falar, né, que não é só para Israel na carne, os judeus, mas para todas as nações. Então, seguindo aquele padrão, agora na promessa do reino, nesse reino prometido, quando Deus chama Abraão, como que fica ali o padrão? Então, o povo de Deus, que era Adão e Eva, eles tinham caído, agora, através do chamado de Abraão, o povo de Deus ficam sendo quem? Os descendentes de Abraão, certo? No lugar que Deus escolheu, agora é a terra prometida, a terra que Deus prometeu dar para eles. E sob a autoridade obedecendo a Deus é através da bênção prometida a Israel e a todas as nações. Então aqui nesse terceiro ponto é assim que fica esse padrão do reino de Deus até agora, certo? No ponto 4 do estudo, que vai ser o próximo ponto que a gente vai entrar, a gente vai ver então, vai ser adicionado mais um item nessa promessa aqui, e a gente vai então... no próximo vídeo, quando eu for falar sobre o quarto ponto, a gente vai ver mais sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Amém.